Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez conversando aí, né, trocando essa ideia com vocês para a gente tentar decifrar qual que é a estratégia aí de montagem de elenco da Vasco SAF. Ontem a gente já fez um vídeo comentando isso, né, eu falei como eu achava assim uma explicação rasa, dizer que a única preocupação do Vasco SAF é montar times para revender os jogadores, né? A única preocupação na contratação dos jogadores era revender, pensar em comprar jogadores com alto poder de revenda, porque se fosse isso, estariam fazendo um trabalho muito mal feito, né? Porque tinham que procurar jogadores mais jovens, jogadores que nunca foram na Europa. Não que isso, né? Não que os jogadores que o Vasco está contratando não possam ser revendidos. Isso também é uma coisa que talvez não tenha ficado claro. É óbvio que não só todo jogador pode ser revendido, como todo clube trabalha com a possibilidade de revender jogadores. É uma fonte de renda que até equipes muito melhores financeiramente do que o Vasco fazem, aqui dentro do futebol brasileiro mesmo, Palmeiras, Flamengo, Atlético, todos trabalham com a venda de atletas como uma das entradas de caixa. É maluquice achar que isso também não vai ser uma das alternativas do Vasco. Mas o meu ponto era que pensar que o time está sendo montado só pensando nisso era pouco. E eu defendi, então, a ideia de que a proposta poderia ser montar um time que fosse mais de médio e longo prazo, que nem o próprio Alexandre Matos já defendeu que o projeto é de médio e longo prazo. O time também poderia ser assim, por isso contratar jogadores não necessariamente mais novos, mas não veteranos, para pensar em jogadores que poderiam ficar ali por 3, 4, 5 temporadas defendendo a camisa do Vasco. E aí nessa conversa com vocês, muitos pontuaram uma questão que eu achei interessante, que era, cara, tá, beleza, quer contratar jogador que não é veterano, mas por que contrata esses jogadores? Por que não contrata jogadores melhores? Por que, por exemplo, não contrata o Scarpa, ao invés de contratar aí o Adson? Em vez de gastar dinheiro no Adson, no João Vitor e, sei lá, nesse esforço aí para ficar em 3 nomes que estão sendo fechados, por que não gasta tudo num Scarpa da vida e vê se que é melhor, que é mais craque e também não é um veterano ainda? E aí são várias questões, né? Uma é que é a vontade do jogador. De repente até se sondou o Scarpa, mas ele preferiu ir para o Atlético Mineiro. É uma possibilidade que existe, né? Estava ali proposta de Atlético, do Palmeiras, do Flamengo. Por que ele escolheria o Vasco? É uma possibilidade que a gente tem que levar em consideração. Outra possibilidade é uma questão orçamentária mesmo, né? O Vasco tem um orçamento lá e tem as lacunas no elenco. Então você tem 30 milhões para gastar em 3 jogadores, porque você está procurando um zagueiro, um volante e um atacante. E aí você pega esses 30 e gasta no atacante, e aí como é que você faz? Fica sem volante? Fica sem zagueiro? Né? Então, não é porque você gastou 30 que poderia ter gasto tudo num jogador só. Dependendo das carências do seu elenco, você tem que dividir o bolo mesmo. E a terceira questão, que é a que eu quero levantar com vocês aqui hoje, que é o que eu estava pensando, é aquela teoria do Moneyball. Vocês conhecem a teoria do Moneyball? Que foi uma proposta que um dirigente fez num time de beisebol, aí virou livro, virou filme com o Brad Pitt e tudo. Eu mesmo nunca li o livro, nem vi o filme, mas tô ligado, que nem vocês devem estar, na teoria, né? Que foi o cara que ele era dirigente de um time mediano de basquete, de beisebol, não tinha dinheiro, mas aí usando os dados, que acho que foi na década de 80, né? Era uma coisa meio incipiente ainda, usando os dados, olheiros, estatísticas, ele começou a monitorar jogadores que não eram vistos como tão valiosos, estavam em outros times, mas estavam sendo mal aproveitados, não estavam sendo valorizados por um motivo ou por outro. Ele foi pegando esses caras baratos e acabou montando um time muito bom, muito acima do que era o esperado, né? E essa estratégia fez um baita sucesso, porque, o cara consegue montar um time bom, barato, e acho que foi até um responsável. A gente viu nos últimos anos essa explosão das estatísticas e dos scouts,
controlando ali a contratação, a escalação dos jogadores, muito mais nesses esportes americanos, né, que até acho que essas estatísticas são mais fáceis de serem levantadas e de serem aplicadas, basquete, o beisebol, o futebol americano, mas também a gente viu entrando no futebol, né? Tem toda essa nova geração aí dos scouts e esse SofaScore da vida, tudo veio nessa onda aí da Big Data e muito pensando nisso, né? Qual é o jogador certo para a posição que faz. E eu acho que essa pode ser uma filosofia que a Vasco SAF está adotando. A gente não tem muito dinheiro, né? Os investidores estão colocando dinheiro aí. É aquela coisa também, né? Que todo mundo fala, pô, os caras só querem ganhar dinheiro. Cara, a empresa quer ganhar dinheiro. Os investidores estão colocando dinheiro e até agora não tiraram nada, né? O saldo continua negativo. Mas é claro que eles querem que o quanto antes a balança vire e o dinheiro comece né? O balanço comece a ficar verde. Então, diante dessa proposta, acho que em qualquer circunstância, né? Mas nessa, acima de tudo, a ideia de você conseguir montar um time, o melhor time possível, com o menor dinheiro possível, é o ideal, né? Aquela coisa, tem várias maneiras de você montar uma equipe campeã, né? Tem a maneira gastando o máximo de dinheiro possível, gastando o mínimo de dinheiro possível e todas as possibilidades que tem aí no meio. O torcedor sempre vai querer que você gaste o máximo possível, né? Traz aí precisamos de atacante, a gente já tem o Verrete, mas, pô, quem for artilheiro? Paulinho, traz o Paulinho. Quem foi o vice-artilheiro? Foi o Vitor Roque? Traz o Vitor Roque. E aí a gente vê, né? Um fica reserva. E qual é a outra posição? Zagueiro? Segue a mesma coisa. Enche o time de galácticos e aí a gente vai ser campeão com certeza. Vai. É muito provável que vá, mas vai gastar muita grana, né? E você pode ir menos, você pode gastar menos, jogador que não é tão badalado. Às vezes arrisca uma posição, em vez de você trazer um bom titular e um bom reserva. Cara, vamos no titular só mesmo, o reserva vai ser um moleque aqui da base. E nessa você vai montando times, né? Acho que dentro da história do Vasco, a gente vê vários tipos de time campeões que foram assim, né? Você pega ali o time de 2000, no auge ali do Nations Bank, jogando dinheiro, né? Muito dinheiro entrando, você ainda tendo liquidez para fazer empréstimo também, uma diretoria com pensamento mais amador, torcedor, gastou o que tinha, o que não tinha, montou um timaço. Edmundo e Romário de titulares ali, o Viola de reserva, e foi campeão. Mas depois teve as consequências, né? Talvez se tivesse economizado um pouquinho, juntado um pouquinho, feito uma coisa mais consciente, pensando mais para frente, depois a gente poderia... Mas enfim, foi um time que gastou bastante dinheiro, né? Foi nessa proposta... Você pega o time de 98, campeão da Libertadores... Não foi tanto, tinha um time já formado, um time campeão, e fez apostas pontuais, mas foram apostas também certeiras, de grife. Donizete era um atacante bem visto na época, o Luizão também, trouxe o Wagner, que acabou ficando na lateral direita, eram todos jogadores de nome, né, consagrados, assim. Então foi mais um time montado também com pensamento mais ali no alto. Agora, tem outros times que foram montados mais no esquema ali de apostas, né? O próprio time de 97 teve a grande contratação do Edmundo no ano anterior, né? Que era um craque, um ídolo, teve festa, mas que vinha num momento de baixa, não tinha dado certo no Flamengo, não tinha dado certo no Corinthians, veio ali se reencontrar no Vasco e demorou até um pouco. Muita aposta ou em molecada da base, né? Tipo Felipe, tipo Pedrinho, ou aposta em jogadores que vieram desconhecidos, né? Alguns anos antes, que nem foi o caso do Juninho. O próprio Ramon chegou sem grife aqui. Ou então veteranos que também muita gente já dava aí com a carreira encerrada, né? Mauro Galvão, Evair, Valber. Pô, a galera quando chegou também teve a galera descascando. Pô, trazendo esses ex-atletas e tal. E conseguiu montar um time campeão, né? 2011 também, cara. 2011 a galera tá surtando agora. Em 2011, se você fosse pegar ali 16 de janeiro de 2011... a galera tava surtando com o time do Vasco também, porque não tinha craque, não tinha ídolo, era um time que tinha ido mais ou menos em 2010, tinha acabado de subir, mas vieram chegando jogadores ao longo da temporada e acabou se revelando um time muito vencedor, com molecada da base, tipo um Rômulo, tipo um Alan, com jogadores que você trouxe ainda jovens para aparecerem mais no Vasco, tipo Fagner, tipo Newton, tipo Ramon, com jogadores desconhecidos, não eram tão novos, mas eram desconhecidos,
tipo o Fernando Praz, não chegou com muita pompa, não é mesmo? O Dedé veio do Volta Redonda sem muita pompa também. Ou então veteranos que estavam embaixo, que nem foi o Diego Souza, que nem foi o Alexandro. Veteranos que, tipo o Felipe, né? O veterano com uma identificação com o clube, mas que também já estava ali na parte mais, teoricamente, descendente da carreira, já não estava mais tão lá no hype, e montou um time campeão. E eu acho que a filosofia da 777 deve ser essa, né? Do Vasco SAF, é montar um time com essas características. Isso explica. Agora eu vou tentar encaixar essa teoria do Moneyball aí nessas últimas reforços ou especulações que o Vasco tem feito, né? Falar finalmente aí do Adson, por essa característica que eu tenho feito aqui, né? Não falar do jogador em si, nem do que eu acho da parte técnica ou tática, mas assim, qual o perfil que ele se encaixa, né? Tem um tal do Esforça aí, né? E tem também o Adson é o que está certo, né? Esse Esforça é o que está praticamente certo até agora. E o outro é o Cuejá, que esse eu acho que não vem, né? Fico torcendo para que venha, mas acho que não vem. Como é que esses três jogadores se encaixam nesse perfil, né? Por que não traz craque, por exemplo? É o que eu estou falando. Se você quer fazer um time focado aí com a filosofia do Moneyball, você teoricamente só vai trazer jogador que você considera que está subvalorizado, né? Você pega, por exemplo, lá o próprio Medel, o próprio Payet, que vieram no momento ali de aperto, em que o Vasco precisava mais do que se preocupar em montar um elenco, tinha que se preocupar em não cair para a segunda divisão, então isso também pode ter distorcido um pouco ali o poder de decisão, né? Deixado um pouco mais maleável e tal, mas a gente pode considerar também que são jogadores que vieram em baixa, né? Que são jogadores que a 777 lá, quando foi analisar a proposta, olhou e pensou, cara, são jogadores que a gente não vai pagar nada pelo passe, estão com passe livre, um salário abaixo, a gente vai estar pagando menos do que eles podem entregar. A gente vai estar pagando até caro, mas pro que esse jogador vai entregar pro time, é barato. Então, né, dentro da lógica ali do Moneyball, vale a pena. É diferente de você pegar um jogador que está em alta e que muitas vezes você vai pagar por ele mais do que ele pode entregar às vezes, sabe? Você está pagando um pouco pela grife, você está pagando um pouco pelo momento, né? E aí, seguindo essa lógica, então, o Adson, né, que foi um jogador que eu repito, não conheço, o pessoal lembra dele da época do Corinthians, eu confesso que não lembro, já falei para vocês aqui que eu só acompanho o Vasco, e para ter uma ideia de um jogador, cara, vendo ele jogar pelo Vasco, mas a galera ficou na bronca, tá pagando caro por um jogador que não é tão bom. Eu acho que pelo valor que ele está sendo pago, né, ao contrário do David, ele vem com status para ser titular, tá pagando 5 milhões, dentro da realidade do Vasco, você pega ali quanto o Vasco gasta nos jogadores, eu acho que ele vem, para desespero da galera aí, ele vem com a expectativa de ser um cara que é titular. A gente está sem ponta até o momento, né? Mas acho que mesmo que venham outros, é difícil você imaginar que vai gastar mais ali, quantos, né? 6, mais 6 milhões, mais 7, em outros dois pontas, a ponto de fazer o Adson não ser, assim, por valor gasto, um jogador que é para ser titular. Eu não tenho essa expectativa. Então acho que ele vem para ser titular do time, sim. E aí, uma justificativa para ser, se ele é tão mal tecnicamente que nem vocês defendem, é essa do Moneyball. Estão apostando que aqui ele vai conseguir se destacar e que aí no final, porque tem as características que o Ramon quer, porque tem uma questão, sei lá, psicológica que só o Alexandre Matos percebeu, e eles estão achando que quando chegar no final do ano a gente vai olhar para trás e vai falar, pagamos pouco no tal do Adson, que nem a gente olha para trás agora e fala, pagamos pouco no Verratti, pagamos pouco no Paulinho, não é mesmo? Essa pode ser a explicação para ele tá vindo, essa pode ser a explicação para esse esforço aí tá vindo, né? Eu agora tô tendo a dúvida se o nome é mesmo esse, se não for, vocês me desculpem, que aí é aquele modelo mesmo, aposta jovem, né? Garoto de 21 anos,
só jogou no campeonato argentino, tá vindo. Esse é o modelo reexportação, com a expectativa de que ele venha aqui, ganhe um destaque maior e até consiga uma revenda aí. Tá pagando 5 agora, vai querer vender, sei lá, por 10. Aí sim ganhar uma grana pesada. E esse é um tipo de jogador que tem esse perfil, né? De você comprar para revenda, para revelar. E se encaixa no modelo do Moneyball, né? Você está fazendo uma aposta, está comprando um jogador teoricamente em baixa para ele se valorizar no clube. E aí, por essa mesma teoria, é que eu acho que talvez o Cuéllar não venha, né? O cara vai olhar e falar, pô, esse Cuéllar aí tá ganhando pra caramba, o salário é alto, a gente tem que pagar multa. Será que ele vai entregar um diferencial? Ele tem um futebol que justifique, né? E eu não tô entrando no mérito aqui se tem ou se não tem. Vocês vão falar, tem sim. Eu acho que tem também, né? E aí, mas aí que tá o papel, justamente, da comissão técnica, né? Do Ramon, que gosta do jogador, do Alexandre Matos, que conhece o futebol brasileiro, de, cara, dobrar os gringos lá, os investidores. Porque também eu vejo muito esse discurso de, não, a 777, ela só quer isso, só quer jogador novo, ela só quer jogador que, para revender, que seja, cara. Assim, o Vasco não se resume ao Vasco SAF, nem se resume a 777, tem a torcida, tem o presidente da associação, que é o Pedrinho, tem o Alexandre Matos, o Ramon Dias, são várias forças, a torcida, o movimento da torcida, são várias forças ali empurrando, cada um com o seu desejo e com seu pensamento do que é o certo para o clube, e essas forças elas conversam entre si e se movimentam. Aí então você tem que ver como essas vontades se dialogam, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí, pode ser que ali na cabeça de planilha dos gringos da 777, elas olhem lá, botem lá no Excel, na planilha Excel, as fórmulas loucas dele e falam, Cuéllar não é uma boa, é muito velho, é um jogador de 31 anos que nunca teve um grande destaque, nem na seleção colombiana ele chegou a se destacar, e o salário dele é alto, e esses todos os argumentos aí que existem. E aí cabe ao Ramon virar e falar, cara, eu já joguei com ele, eu sei que ele é importante, eu sei que eu posso tirar dele o melhor e que ele vai se destacar aqui. Ele vai dar características para esse time que a gente não consegue de outra maneira. E aí, né, e convence o Alexandre Matos, cara, assim, vou te falando, ele tem um estilo de jogo que não é fácil de achar aqui na América do Sul. Ele tem uma personalidade que você não consegue ver aí nas planilhas, nos scouts, e que vai ajudar o Vasco de uma maneira que o argentino que está chegando agora não vai. Por mais personalidade que tenha, por mais líder que ele pareça, é um moleque de 21 anos, ele não pode segurar essa bronca sozinho. Então, de repente, se tiver um veterano ali que nem é o Cuéllar, que eu conheço, que o Ramon já falou que é assim, funciona, entendeu? Então, é uma questão mais ali de tentar dobrar os gringos e convencer de que vale a pena, né? Eu, claro, vou ficar muito feliz, estou torcendo. Eu acho que não vem, a minha expectativa é de que não vem. Mas se eu vier, vou ficar muito feliz e acho que seria um acerto do Vasco. Vamos conferir, vamos torcer então nessa briga que existe entre as várias forças do Vasco aí, para que a do Ramon Dias, principalmente, aí vença, né? E ele consiga convencer os homens lá a liberar a grana para trazer o Cuéllar e que, tenha funcionado aí essa estratégia Moneyball, tanto com o argentino lá, como não funcionou com os outros argentinos, né? Não funcionou com o Orediano e com o Capasso não funcionou. Porque são duas coisas, que eu já falei também outras vezes. A estratégia e a execução da estratégia. A estratégia do Moneyball pode até ser boa, mas a execução, quando trouxe o Orediano, quando trouxe o Capasso, ela foi péssima, né? De repente, com esse esforço aí, é diferente, fica a torcida. Vamos torcer para o dedo aí e o olho, né? Tanto do Ramon quanto do Matos tenham sido melhores do que foram do Barbieri e o do Paulo Brax, que até por serem mais inexperientes, mais iniciantes na carreira, eu acho que tem menos força também, né? A vida está começando, você segue mais ali tudo que o chefe manda, não tem tanto aquela
aquela confiança para questionar as ordens do chefe. Eu acho que agora a gente tem ali um corpo diretivo no Vasco SAF que pode bater mais de frente, assim, de boa, não é ficar puto, é simplesmente falar. Cara, eu acho que é assim, posso falar, na minha experiência, que você me contratou por causa da minha experiência, vale a pena. Mesmo considerando orçamento baixo, vale a pena. E aí, a sensibilidade dos caras também, né? Entenderem e pagarem. Enfim, vamos ver. Digam aí a expectativa de vocês sobre... Eu já ouvi de vocês sobre o Radisson, eu já conheço. Mas sobre o esforço aí, o Coediaro, eu quero saber o que vocês acham. E o que você acha dessa teoria do Moneyball? Faz sentido? Que de repente a estratégia do Vasco aí seja tentar montar um time, o melhor time possível, com o menor dinheiro possível, acreditando aí no trabalho técnico do Ramon e acreditando também nas estatísticas, nos scouts do Alexandre Matos e da própria 777, que vão trazer uma galera aí que vai surpreender a gente, vai surpreender. Não vai ser um time estrelar, pelo que a gente olha na escalação, pelo menos nesse começo de campeonato, mas que dentro de campo vai entregar muito mais do que a gente espera. Será? Tomara que sim. E tomara que eu volte amanhã também com mais um vídeo, vamos ver. Estou de férias, então não garanto nada, mas vou tentar, se tudo der certo e nada der errado, amanhã eu volto com mais um vídeo falando do nosso Vascão. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.